Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Sou Felipe, aqui da Daqui para Fora. E hoje nós temos o nosso evento sobre as provas internacionais, né? Vou falar um pouco sobre o SAT, vou falar muito do nosso modelo de ensino. Acho que tem muitas dúvidas sobre as provas, quais contam, né? Os testes de proficiência. Então, a ideia é eu falar um pouquinho sobre o SAT, vou entrar mais a fundo nele, explicar um pouco da estrutura da prova, falar do contexto de testes optional para vocês entenderem quando é importante fazer, mesmo, né, a universidade sendo os testes optional, falar um pouco das provas de proficiência, quais são as opções, as diferenças entre elas. E aí vou contar, né, um pouco do nosso modelo, de como a gente prepara os alunos e história aqui dos nossos estudantes. Ao longo da apresentação, pessoal, fiquem super à vontade, né, para tirar as dúvidas, fazer perguntas aqui. E no final a ideia é responder todas elas. Tá? Começar aqui, como a gente sempre tem pessoas novas chegando para assistir os nossos eventos, para quem ainda não nos conhece, é daqui para fora, já há muitos anos, prepara jovens para os processos seletivos de faculdade no exterior. Foram mais de 4 mil jovens assessorados, né, aprovações das principais faculdades americanas e da Europa. O nosso time tem muitos profissionais que fizeram faculdade fora. Eu, inclusive, fui estudante daqui para fora, passei por esse processo, estou aqui há 10 anos, então muita gente aqui viveu isso. E aqui o nosso maior motivo de orgulho, alguns dos principais resultados, né, principais faculdades que a gente teve alunos aprovados ao longo dos anos. Hoje nós atuamos, né, com os Estados Unidos, que principais admissões em faculdades americanas, além de Canadá e Europa, então aqui principais resultados também nesses países. E sempre que eu mostro esses slides é muito comum algum aluno, alguma família, né, perguntar: será que meu filho tem chance? Será que ele poderia estudar em alguma dessas principais universidades do mundo? E para isso eu recomendo que vocês façam uma primeira avaliação de perfil para entender onde vocês estão no momento, né? Que vocês respondem algumas perguntas, nota, área de interesse, orçamento planejado. E aí a nossa equipe, né, consegue ter uma ideia das possibilidades de vocês e a gente dá um feedback, uma resposta por WhatsApp. E aí o próximo passo é a gente dar uma videoconferência conosco. Então, para quem ainda não fez essa avaliação de perfil, recomendo que vocês façam, ela é 100% gratuita e um bom primeiro passo para quem está pensando em estudar fora. Mas vamos lá, estamos entrando aqui nos temas de hoje. Quero começar falando sobre o SAT, e um pouquinho de como que é a estrutura, né? Como que é o formato de prova. Para quem não conhece, né, o SAT seria o equivalente ao Enem norte-americano. Tem uma outra prova também que eu vou falar muito pouco hoje, que é o ACT, que ela também é aceita pelas faculdades, mas hoje a grande maioria dos nossos alunos prefere o SAT, né? É uma prova que se encaixa melhor para nós aqui brasileiros, mas enfim, vou entrar muito a fundo nela. O SAT, ele é composto por algumas partes diferentes. A primeira parte de inglês, que é o Reading e o Writing, são 54 questões. Né, você vai ter ao longo da prova um total de 1 minuto e 11 segundos por questão. Nessa parte, ela vale até 800 pontos, e você já sai de 200. Então, se você zera, você tem 200 pontos. São duas etapas, né? Primeiro módulo do Reading, você tem 32 minutos, que são 27 questões. Depois, o módulo 2 também são 32 minutos, e aí é divididos em questões mais fáceis e questões mais difíceis. E esse módulo aqui depende do que você vai acertando, né, para que tipo de questão vai chegar para você depois, tá? Depois que você terminou a parte do reading e writing, você tem um intervalo de 10 minutos e aí entra a parte de matemática, que são 44 questões. Você tem um pouco mais de tempo, né, 1 minuto e 35 segundos. Mesmo formato de pontuação de 200 e 800 pontos. Primeiro módulo, 35 minutos, as 22 questões. E no segundo módulo, né, 35 minutos divididos entre 22 questões fáceis ou mais difíceis, e aqui vai dependendo do que você vai acertando. Então, a prova ela utiliza a inteligência artificial para ir, né, te dando essas questões. Um ponto importante na parte de matemática, né, você pode utilizar a calculadora, seja a calculadora, o SAT ele é digital, né, a calculadora da plataforma, ou levar a sua própria calculadora. Para entrar um pouco mais a fundo no que é coberto, né, em cada uma dessas páginas, então, o Reading e o Writing, ele tem algumas partes diferentes. Primeira, Information Ideas, então são, né, esses temas aqui de 12 a 14 questões, então 26% dessa parte da prova. Craft and Structure, de 13 a 15 questões. Expression of Ideas, né, de 8 a 12 questões. E Standard English Conventions, né, de 11 a 15 questões. Então, isso, né, o que está dentro da parte de inglês. E na parte de matemática,
álgebra, né, de 12 a 14 questões, aqui alguns da álgebra linear, funções e tudo mais. Matemática avançada, né, essa é uma parte aqui que não é 100%, né, não é coberto, geralmente, ou todas as questões aqui do ensino médio, então, alguns pontos que os nossos alunos precisam aprender, mas é um percentual, né, relativamente pequeno quando a gente olha toda a prova. Uh, Problem solving em data analysis, então aqui alguns exemplos das questões, de 8 a 12 questões, e geometria e trigonometria, tá? De 11 a 15 questões da prova. Então, aqui só uma ideia, né, do que cai e o que é coberto nessa prova. Ponto muito interessante do SAT, pessoal, um conceito que algumas pessoas conhecem, nem todos conhecem, que é o Super Score. Então, o SAT é uma prova que ela acontece, né? Depois eu vou mostrar aqui para vocês várias vezes ao ano, vocês podem fazer mais de uma vez. E o que é muito interessante? Vamos supor que você faça a primeira prova e você vai super bem aqui no inglês, tira um 750, e vai também bem na matemática, tira 730, sua nota total é 1480. E aí você repete essa prova, faz ela a segunda vez, né? Cai um pouco a sua nota do inglês para 690, mas você melhora a matemática, sobe para 750. A sua nota aqui nessa prova foi 1440, mas o seu super score, ele é de 1500. Então, muitas universidades americanas aceitam que seja enviada a maior nota de cada sessão, né, para cada universidade. Então, essa é uma estratégia que muitos dos nossos alunos usam. De repente, você foi, né, já muito bem em uma área e você precisa evoluir mais, né, em uma segunda área. Então, nessa próxima prova, você se prepara mais para ela. Na parte, de repente, se for bem, né, na parte do inglês na primeira, na segunda você pode ir um pouco mais tranquilo. Não, né, você vai ter que fazer essa parte, não tem como escapar dela, mas, né, não queimar tantos neurônios e concentrar um pouco mais na matemática. Tem que ter um pouco de atenção aqui com o SuperScore. Não é toda universidade que aceita, então é importante saber se as que você tem em mente aceitam ou não. E tem algumas que vão pedir que sejam enviadas todas as notas, tá? Mas muitas faculdades aceitam mesmo. E isso é né, algo que acho que ajuda bastante, uma vez que já vai bem numa sessão, tira um pouco da pressão. Ponto muito importante sobre o SAT, né, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que muitas universidades são test optional. Então, o que é o test optional e como que isso vai impactar? Então, faculdades são test optional, são universidades que elas não exigem que seja enviada, né, a nota do SAT ou do ACT para que você tenha a sua application avaliada, tá? Já por muitos e muitos anos, centenas de universidades menos competitivas americanas já eram nesse formato, não avaliavam. E aí, durante a pandemia, como ficou mais difícil de fazer o SAT, muitas universidades que antes eram obrigatórias tornaram, né, o SAT test optional. Então, aumentou, né, muitas pessoas, bom, já que é test optional, não vou fazer a prova. Um ponto de muita atenção, já tem, né, nesse ano passado e esse ano, muitas universidades começaram a rever essa política de test optional, como MIT, Georgia Tech, Georgetown, Harvard, as universidades públicas da Flórida, e voltaram a obrigar, né, o teste. Então, a gente tem visto uma mudança sobre as universidades. E aí, é muito importante vocês entenderem como isso vai impactar o application de vocês. Isso vai variar muito de acordo com cada aluno. Então, não necessariamente a faculdade ser test optional significa que pode ser que, né, que não seja interessante você enviar nota. Então, o primeiro ponto que a gente sempre fala para vocês se atentarem. A regra é a mesma para aluno americano e aluno internacional? Porque tem algumas universidades em que não, que para o aluno americano é test optional, mas é obrigatório para o aluno internacional. Segundo ponto. Será que o Admission Officer ele conhece muito bem o currículo da sua escola? E aí eu vou dar um exemplo, né, de um estudante nosso que morava, né, no interior, numa cidade muito pequena, e ele tinha boas notas, mas ele era o primeiro aluno daquela escola aplicando para uma faculdade fora do Brasil. Imagina lá para o Admission Officer, os Admission Officers, em linhas gerais, eles avaliam as candidaturas de forma regional. Então é comum que eles sejam habituados e conheçam, né, um pouco do modelo, do estilo, né, de notas aqui no Brasil, mas ainda assim, ele vê lá uma boa nota de uma escola que ele nunca viu, putz, ele pode ficar em dúvida do quanto esse aluno de fato está preparado, mesmo ele sendo um bom estudante. Então, nesse caso, né, o SAT pode dar segurança suficiente para o admission officer de que, de fato, esse aluno de fato é um bom estudante. Você vai aplicar para a bolsa? Né, tem diversas universidades que é test option para te avaliar na admissão, mas que exige o SAT ou que avalia o SAT na hora de conceder uma bolsa de estudos. Então, tem que ficar muito atento em relação a isso. E por último, né, se a faculdade for test optional, ainda assim, você pode
enviar a nota. Então, a nossa recomendação para os alunos é se prepare, faça o SAT. E aí, se a gente vê que tem uma faculdade que é test optional, que a sua nota não vai te ajudar para entrar naquela universidade, aí a gente considera, de repente, não avalia, mas é melhor ter e ir bem, né? E aí, se não for para aquela faculdade, você não envia, mas se for, né, vai te ajudar, vai te dar mais pontos e te colocar na frente no processo. E aqui alguns exemplos, né? Que alguns eu já tinha falado, mas de faculdades que requerem o SAT. E não me surpreenderia que no ano que vem, nos próximos anos, mais universidades voltem a requerer a prova. Um pouquinho aqui das possibilidades, né, de datas e locais onde que vocês podem fazer essa prova. Então, o SAT acabou de anunciar que aumentaram o número de datas. Eu trouxe aqui os exemplos do ACT também, para vocês terem uma referência no primeiro semestre. O SAT antes tinha 7 datas, agora vai ter uma data adicional aqui em setembro. Então, são 8 datas ao longo dos anos. Ah, tem vários estados brasileiros e cidades, eu trouxe aqui os estados onde essas provas acontecem. Então, eu diria que é uma prova que, em termos de planejamento e preparação, vocês têm diversas chances. E super recomendo, pessoal, para quem tá, né, no segundo ano do ensino médio ou no 11º ano em escolas internacionais, já dá para vocês começarem uma preparação e fazerem essa prova. A gente tem visto muitos dos nossos alunos já fazer essa prova no segundo ano. Se você vai bem, a nota já pode contar. Na verdade, já conta, né? E não necessariamente você precisa esperar chegar no na terceira série, último ano do ensino médio, para fazer provas oficiais. Então, depois, para quem quiser, a gente tem até um passo a passo que a gente pode encaminhar para vocês, de como fazer inscrição, né, com todos os locais, enfim. Mas é uma prova que tem bastante disponibilidade. Agora, falar um pouquinho dos testes de proficiência. Então, muita gente me pergunta, né, quais provas contam, qual que é mais interessante, qual eu devo fazer. Então, eu vou falar um pouquinho sobre elas aqui. Vou falar primeiro das duas mais comuns, TOEFL e IELTS. São, acho que, as provas mais conhecidas quando a gente fala de teste de proficiência. Vamos fazer primeiro uma primeira comparação sobre as duas, dos principais pontos, né? Na verdade, em todos os testes de proficiência, pessoal, vocês vão ver reading, listening, writing and speaking. O IELTS, né, ela é uma prova um pouquinho mais longa. Tem uma diferença entre o TOEFL e o IELTS também. O TOEFL ele é feito no computador, enquanto o IELTS ele é presencial, tá? TOEFL vale 120 pontos, o IELTS vale de 1 a 9. Em todos esses testes de proficiência, vocês encontram notas de conversão. Então, se a gente percebe que você fez um e quer saber como se estaria no outro, a gente consegue, né, entender que nota você tiraria. TOEFL tem validade de 2 anos, IELTS não tem. Ambos você pode fazer mais de uma vez. Valor, o TOEFL é um pouquinho, um dólar que agora está um pouquinho mais caro do que o IELTS. Uma diferença importante, o TOEFL ele tem mais locais que podem ser feitos em relação ao IELTS, enquanto o IELTS ele é mais limitado, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Tá? E os dois são rápidos aí para vocês receberem as notas. Por que eu trouxe primeiro essas duas provas? Eu diria que o TOEFL é a prova que mais alunos nossos fazem, em geral. Ah, Foi a primeira a ser mais bem aceita, principalmente em faculdades americanas. E o IELTS, a gente trouxe aqui esse IELTS e o QVI, principalmente para quem pensa em estudar no Reino Unido, é uma prova exigida para você tirar o seu visto estudantil. Tá? Então, se você tem certeza que você quer aplicar para faculdades no Reino Unido, eu altamente recomendo fazer essa prova, porque ela também é aceita em diversos outros países, mas para o Reino Unido ela é muito importante para a tirada do visto. E nos últimos anos, né, tem crescido muito as alternativas para esses testes de proficiência. Então, eu trouxe duas que são muito comuns, que os nossos alunos fazem. Primeiro, o Cambridge. Muitas escolas hoje preparam estudantes através do Cambridge, escolas, né, tradicionais, também escolas de inglês. Aumentou também bastante a aceitação do Cambridge. Por exemplo, as faculdades canadenses todas aceitam. No passado, faculdades americanas tinham muitas que não aceitavam, hoje aumentou o número das que aceitam. Pode acontecer ainda, principalmente nos Estados Unidos, ter uma outra faculdade, né, que exija um outro teste, mas de qualquer forma, se você se preparou pelo Cambridge, a gente, como eu falei lá atrás, saberia exatamente como que você estaria, né, no TOEFL ou em outras provas. Duolingo é o aplicativo, né, que muita gente usa o Duolingo para estudar, para se preparar, e a prova do Duolingo ela cresceu muito em aceitação, né, em diversas universidades no exterior. Pontos legais do Duolingo é que você consegue fazer de casa, ela é mais barata e você não precisa pagar depois para enviar a nota.
tá? Então, eu diria que é uma prova que vale sim considerar bastante. Se eu não me engano, no ano passado, quando a gente fez o levantamento de todas as faculdades que a gente tinha recomendado para os alunos, tipo, 75% delas aceitavam o Duolingo, então cresceu bastante a aceitação. Só ter esse ponto de atenção que pode ser que uma ou outra faculdade ainda não aceite, mas eu consideraria bastante sim uma prova que ela é mais fácil e mais simples de ser feita. Alguns casos específicos que muitas pessoas nos perguntam aqui. Estudantes que fizeram, né, que estudam em escolas internacionais, que têm um currículo IB, que fizeram high school no exterior, ou né, que fazem um high school aqui numa escola brasileira, você consegue ser isento do teste de proficiência? E a gente viu até hoje, né, ainda não tem um requisito que vai te isentar em todas as universidades. Então, algumas faculdades vão isentar o aluno, se você fez um high school brasileiro, um high school aqui no Brasil, eu te isento dependendo da nota que você teve. Tem algumas faculdades que se você fez o SAT e foi bem, eu te isento. Se você faz o IB e tirou determinada nota, eu te isento. Mas é sempre, né, varia de faculdade para faculdade. Então, na nossa experiência, é muito raro que numa lista lá de 8, 10, 12 faculdades ou mais que você vai se candidatar, todas vão te isentar do teste de proficiência. E aí, na nossa experiência, é melhor você fazer, tirar do caminho, principalmente alunos que, né, têm esse perfil, acabam se dando super bem, do que chegar lá na última hora, putz, agora eu preciso fazer e ficou atrasado. Por último, para quem pensa em estudar na Espanha, em espanhol. Essas são as duas provas que são, né, exigidas de proficiência, o CIEL e o DELI. São provas muito parecidas em estilo, né? O DELI ele é mais acessível, é, ele demora um pouco mais, né, para sair o resultado, então isso pode acontecer. Alguns alunos que precisam, né, do resultado mais imediato acabam fazendo o CIEL, mas em linhas gerais são bem parecidos, né, no formato de prova. E, né, por último aqui, falando ainda sobre os testes, eu vou falar um pouquinho do Enem, como que ele é avaliado, né, nas universidades e um pouquinho de testes próprios. Isso é uma coisa que acontece bastante na Europa, pessoal. Então, quanto nos Estados Unidos, né, eles têm um teste padronizado que serve para diversas faculdades. A Europa, dependendo do país, dependendo da faculdade, pode exigir alguns testes específicos. Eu vou dar alguns exemplos deles. Então, muitos de vocês já devem ter ouvido falar que o Enem ele é um teste que pode sim te ajudar a ingressar em faculdades no exterior. Mas é muito importante que vocês entendam como essa avaliação é diferente em diferentes países. Então, o exemplo mais clássico aqui para gente, das faculdades portuguesas, o Enem funciona exatamente igual como a gente conhece nos applications aqui no Brasil. Então, de acordo com a sua nota, você consegue se candidatar para diferentes universidades. Só um detalhe aqui muito importante: se você tem cidadania europeia ou portuguesa, aí as faculdades não aceitam, e você precisa ir lá fazer o Exame Nacional de Portugal, tá? Salvo duas exceções, se não me engano, é de Lisboa e a de Algarve, eu gostaria de dizer. Acho que são essas duas que aceitam alunos de cidadania europeia fazendo o Enem. O resto tem que fazer o Exame Nacional lá em Portugal. Mas em Portugal, exatamente como funciona aqui no Brasil. E onde que muita gente se confunde? Existem muitas outras faculdades na Europa, Estados Unidos, não tanto nos Estados Unidos, algumas, mas no Canadá, na Europa, que falam que aceitam o Enem como no processo seletivo. Mas nesses países, o Enem não costuma ser, ou não é uma classificatória direta, né? Então, ele é um dos critérios avaliados. E aí, algumas semanas atrás, um representante da Faculdade de Toronto, né, o Maika, estava aqui. Eu estava conversando um pouco mais com ele para entender um pouco mais, né, como a Universidade de Toronto avalia o Enem. E palavras dele, que ele me explicou, foi assim: Felipe, eu perguntei a nota de corte, né? Ele falou: a gente não tem uma nota de corte específica. O que eu avalio, eu vou entender a nota de ensino médio do aluno. E como a gente, né, já está habituado com o Enem e tal, se chega a nota do Enem e ela está destoando muito da nota do ensino médio, vai levantar muito mais uma suspeita para mim, para eu entender, bom, que escola é esse aluno, e querer entender um pouco mais do perfil do aluno. Mas ele não tem uma nota de corte específica. Então, é o que a gente tem visto é que muitas das universidades ele é muito mais uma etapa do processo seletivo do que uma classificatória direta. Tá? Então, muito importante entender isso, porque eu já vi diversos casos de alunos, eu vi que aí no IU aceita o Enem, então vou fazer o Enem e só com isso eu só aceito? Não, vai pedir carta de convidação, redações e todos os outros critérios. Tá? E por último, como eu mencionei aqui, muitas universidades espalhadas aí pela Europa têm testes específicos da própria universidade, ou tem alguns países que têm o teste do país, né? Como por exemplo a Itália, aqui que algumas faculdades têm o TOEIC. Então é muito, muito, muito importante quando vocês estiverem fazendo essa pesquisa,
principalmente as faculdades da Europa, entender se tem um teste para a própria faculdade, se tem um pré-requisito específico. Tem algumas universidades, como por exemplo a Bocconi e a IE, a Bocconi que fica na Itália e a IE que fica na Espanha, que tem testes específicos, mas que aceitam também o SAT. Então a gente vê muito isso em faculdades privadas, na Europa, que tem processos um pouco mais similares às americanas, até para atrair os alunos internacionais, faculdades que têm cursos em inglês, eles acabam aceitando, né, o SAT. Mais importante estar atento para ver se a faculdade que você quer não tem um teste específico daquela universidade ou do país. Um outro exemplo também é a Espanha, que as faculdades públicas elas têm o PCE, que é tipo o vestibular deles de lá. E aí, pessoal, antes de começar, né, abrir para as perguntas e dúvidas de vocês, eu quero falar um pouco de como a daqui para fora prepara os alunos para o SAT, né, o nosso método aqui de preparação, o método DPF. Ah, Hoje a gente tem uma equipe de profissionais, né, que é composta aqui pela Gabriela, Matheus, pelas duas Gabrielas, né, Oliveira e a Vicalvi, Matheus e o Bruno. Ah, e cada um aqui tem algumas funções diferentes. O Matheus, professor de matemática, a Gabriela de inglês, o Bruno e a Gabriela Oliveira, apesar de serem professores, eles também focam muito no planejamento e acompanhamento dos estudantes, né? E o nosso modelo aqui, a primeira etapa, pessoal, todos os jovens devem fazer um simulado inicial. E nesse primeiro simulado, a gente nem foca tanto no tempo, que é algo muito importante depois no SAT. Mas a primeira ideia aqui é a gente entender exatamente quais conteúdos do SAT vocês dominam muito bem e quais conteúdos vocês precisam e devem evoluir. A partir disso, vocês vão ter uma reunião individual, ah, com, né, ou com a Gabi ou com o Bruno, e eles vão montar um plano de estudos individualizados para você. Então, a ideia é que vocês foquem e concentrem as suas energias nos pontos que vocês precisam evoluir mais, ah, e não gastem tanto tempo nas áreas que vocês já estão, né, já estão muito bem. E acho que esse é um ponto super relevante, porque a gente sabe que para os jovens de hoje, tempo talvez seja um dos critérios mais complexos de você conciliar quando você está se candidatando para uma faculdade fora, com todas as demandas que você tem aqui, né, no Brasil. E aí, o que a gente vai utilizar são os nossos recursos. O primeiro deles, aulas em grupo. Então, hoje, o nosso programa são mais de 80 aulas ao vivo por semestre, de dia de semana à noite, de sábado de manhã. E aqui a gente foca um pouco, sim, no conteúdo, mas muito em resolução de exercício, revisar, corrigir simulados e tirar dúvidas, né? E a ideia aqui é que elas sejam no contraturno dos alunos. Essas aulas ficam gravadas também, então vocês conseguem voltar depois para acompanhar e rever alguma aula que você não tenha visto. Aqui tem um exemplo, né, só para vocês terem uma noção de como funciona, de como foi o nosso cronograma agora em fevereiro. Então, aqui é o cronograma de cada semana, e aí vão ter as aulas, né, nos dias de semana à noite. Geralmente são 2 ou 3 dias à noite durante a semana e no sábado de manhã. A gente também tem uma intensificação dos períodos perto das provas, né, que a gente sabe que é uma demanda maior aqui dos alunos. E além do nosso programa, a gente utiliza também a Khan Academy. Eu acho que muitos de vocês já devem conhecer, utilizar o curso da Khan Academy. Eles têm um curso super completo do SAT. Então, quando a gente precisa de um complemento de algum conteúdo específico, a gente recomenda também que os alunos façam, né, algumas das aulas da Khan Academy. O legal é que, além das aulas em grupo, a gente tem plantões de dúvida depois da aula. Então, os professores eles ficam disponíveis para tirar dúvidas dos estudantes. E a gente sabe que muitos jovens funcionam melhor de forma individualizada, então a gente tem também horários disponíveis para plantões individuais com os nossos professores, tá? E aí, como o SAT ele tem um modelo de preparação diferente do que a gente está acostumado, um modelo de prova, né, diferente, eu quis trazer algumas histórias reais de estudantes, de como o nosso preparatório utilizou, né, ajudou esses alunos. Eu não vou dar o nome dos alunos, são histórias mais confidenciais, né? A primeira é da NR. Ela era uma estudante que ela era muito boa academicamente. Ia bem no inglês, falava inglês fluente, ia bem em exatas, mas ela não desempenhava bem na CT. Tipo, a primeira nota que ela tirou, né, de simulado era 1090 e ela não entendia. Pô, eu vou bem, por que que eu não vou bem na CT? Eu sou uma aluna inteligente, tenho boas notas. E aí ela assistia às nossas aulas, mas no começo ela não estava frequentando muito plantões de dúvida. Começou a frequentar, marcou alguns horários individuais com a nossa professora, e a gente começou a perceber que ela tinha alguns vícios de estudos, e o principal deles, ela era muito perfeccionista. E ela tinha muita dificuldade de abandonar uma questão
se ela não tivesse acertado. Então ela gastava muito tempo nas questões difíceis e acabava que às vezes ela errava ou não tinha tempo para responder questão fácil porque ela estava investindo tempo demais nisso. E a gente começou a perceber, fez ajustes, ela começou a ser mais eficiente, não gastar tempo. Foi um treino para ela, sabe, deixar a questão em branco. Não, essa aqui é difícil, você volta depois. Mas evoluiu bastante e conseguiu chegar no 1510. A segunda aluna, a JF, ela começou se preparando para o ACT. O ACT, para não entrei tão a fundo, mas ela é uma prova que ela tem ciências. E aí na escola dela falaram, bom, tem ciências, você vai muito bem em ciências, então você tem que fazer essa prova. Acontece que o ACT é uma prova que tem menos tempo, ela é, tem sido muito mais complexa para os nossos alunos, né? E a gente viu que o SAT, para o nosso modelo de ensino brasileiro, né, é muito melhor. Então, só da migração do ACT para o SAT, ela tinha tirado, né, um 27 no ACT, que equivale a 1.270, ela já melhorou para 1.320, né, só pela essa migração. E aí ela começou, né, a entrar aqui a fundo no nosso programa, percebeu que as principais dificuldades dela, primeiro, era o gerenciamento de tempo, ah, e ela não estava indo a fundo para entender o que ela estava errando as questões, primeiro, mas também por que que ela estava acertando cada questão, que esse é um ponto super relevante. Para o SAT, que o tempo é muito importante, às vezes chegar na melhor resposta, ou chegar na resposta certa, não é o suficiente. Você tem que entender como você está chegando, porque pode ter uma maneira mais rápida de chegar. Então, começar a entender isso ajudou muito ela, para ela voltar no raiz, na raiz desses problemas, e conseguir ser mais eficiente para gerir melhor o tempo. E aí ela conseguiu chegar no 1520, que era o objetivo dela, chegar mais que 1500. E o último caso, né, de um estudante, o SP, eu acho que todo mundo já viu casos similares ao deles. Ele era um aluno que tinha problema, dificuldade com prova, ficava, né, a questão da pressão mesmo, ele ia bem nos simulados, mas na hora de fazer uma prova oficial, cara, pegava, ele ficava nervoso. E aí precisou, primeiro, muita atenção da nossa equipe para a gente entender quais eram os erros bobos que ele tinha a tendência a cometer quando ele estava nervoso. E aí, primeiro foi, né, se conscientizar que você ia ficar nervoso mesmo, vamos então entender como gerir o nervosismo com esses erros bobos. E o segundo ponto, que aí saiu da nossa equipe aqui do Test Prep, no time aqui da Daqui para Fora, a gente tem uma psicóloga que ela é acostumada, né, a orientar os nossos alunos e muito sabendo, né, desse projeto da Fora que gera ansiedade, gera diversos sentimentos dos estudantes, um deles essa prova. E aí ele fez um trabalho, né, de reforço positivo com essa psicóloga para que ele conseguisse de fato, sabe, treinar, né, essas competências de lidar com o nervosismo. E esse trabalho combinado do professor junto com a psicóloga fez total diferença, trouxe a confiança e ele conseguiu, né, chegar numa nota de 1560, melhorou muito na terceira tentativa dele, né? Então, alguns casos assim de exemplos mais específicos de como, né, o programa ajudou. E aqui, né, exemplos de alunos da turma do ano passado, né, de quanto eles tiraram no primeiro simulado, o quanto evoluíram. O ano passado foi o nosso melhor ano na história, em termos de resultados no SAT. A gente teve 41 alunos que tiraram mais que 1.500 pontos. Então, foi um ano bem legal. E aí, antes de abrir para as perguntas aqui, dúvidas de vocês, eu vi que já estavam chegando algumas aqui no Q&A, no chat. Quero explicar um pouco de como funciona o nosso trabalho de orientação individualizada. São duas fases. A primeira, para quem está no nono, né, décimo primeiro ano, ou primeiro e segundo ano do ensino médio, é o programa de preparação, em que a gente vai focar muito nas atividades extracurriculares, então conhecer cada estudante, quais são os objetivos, o que que você já faz, quais são as oportunidades que você tem na escola, fora da escola, traçar metas de notas para os seus objetivos. Hoje, grande parte dos alunos que iniciam a preparação conosco não sabem o que querem estudar, estão indecisos ainda em relação aos países. A gente tem uma parte de orientação de escolhas acadêmicas, a antiga orientação vocacional, para ajudar os alunos a entenderem quais são as possibilidades, cursos disponíveis, quais são suas habilidades e quais áreas se encaixam melhor com isso. E também ajudar a fazer escolhas mais conscientes lá na frente. Nessa fase, os alunos já começam a preparação para as provas, e para alunos artísticos, a gente começa, né, a desenvolver as habilidades necessárias para os portfólios artísticos. Para quem está no 12º ou terceira série do ensino médio, é o programa de candidatura, onde a gente ajuda na seleção de faculdades, né, todo o planejamento ao longo daquele ano, seguimos com a preparação para as provas, orientação com as redações, applications, seguimos, né, para os alunos artísticos, a gente tem uma orientação mais específica no portfólio, e todo o suporte com a parte de prazos, pré-requisitos, envio das applications, recebimento das respostas, né, conectar os alunos com
com estudantes que já estão fazendo faculdade, nas faculdades que vocês passaram, para vocês terem referências. Definida a faculdade, a gente faz todo o pós-admissão, além de um suporte, né, ao longo do período universitário. Aqui eu fui bem breve, para quem quiser entender, conhecer mais sobre o nosso programa, muito importante, né, marcar uma reunião individual aqui conosco, que a gente consegue ir mais a fundo em cada uma das etapas. E aqui tem o exemplo do Gui, nosso estudante que hoje estuda economia em Harvard, e a equipe que trabalhou com ele. Carol, mentora de extracurriculares, Thalita, gestora de applications, ele fez nosso curso, né, do SAT, Rafa, estrategista, que ajudou na escolha de faculdades, Jamal, um dos orientadores de redação da nossa equipe, e aqui a Gabriela Ribeiro, o exemplo que eu dei, né, que nossa psicóloga que orientou, que ajudou a nossa aluna, aluno com dificuldades aqui no SAT. Tá? Então, mais uma vez, fica o meu convite para quem quiser conhecer mais sobre o nosso programa, agendar uma conversa conosco, é uma conversa onde a gente vai mais no detalhe para conseguir, né, de uns 40, 45 minutos, onde a gente consegue abordar exatamente como funciona cada etapa da nossa preparação. Antes de abrir para as perguntas aqui, né, já fica o meu convite para os nossos próximos eventos. Dia 18, né, como conciliar bem os vestibulares junto com os applications. Dia 20, como selecionar as melhores faculdades de acordo com o seu perfil. E no dia 26 a gente tem um que vai explicar um pouco mais da nossa consultoria antecipada, né, o programa de preparação. Então esses são os próximos aqui. E eu vi que muita gente chegou durante aqui a apresentação. Então, para quem quer avaliar suas possibilidades, avaliar chances da fora, fica aqui o meu convite para que vocês façam uma avaliação de perfil. Vocês vão responder algumas perguntas, eu coloquei já até o link aqui no chat. Notas, áreas de interesse, orçamento planejado, meu nível de inglês, que tipo de atividade eu já faço. Coloca aqui o contato e aí a nossa equipe dá um feedback dizendo onde vocês estão bem, no que a gente acha que vocês podem melhorar. E aí, o segundo passo é a conversa conosco, onde além de ir mais a fundo na avaliação das possibilidades de vocês, a gente explica melhor como o nosso programa ajudaria. O Roberto me perguntou se o ECCE e o ECPE são aceitos. Roberto, vou te falar que eu não sei. Hoje eu sei que estão surgindo muitos testes novos de proficiência, né? Muitos mesmo. Sei que tem a prova de Michigan, tem, assim, diversos. Então, talvez possa ser um que de fato eu não conheça, mas eu vou até já deixar aqui, anotar, para de repente perguntar para nossa equipe, né? De repente manda uma mensagem aqui para gente e os exames de Michigan. Então, eu acredito que sim, Roberto, são sim em algumas universidades, tá? Mas não em todas. Então, tem que ter muita atenção que quando sai dos 4 testes que eu dei, que eu expliquei lá, costuma ser um número menor de faculdades que aceitam. Ah, então, muito importante, se você quiser ver uma faculdade específica, o que eu recomendo, por exemplo, vou até colocar no chat aqui, essa maneira de você pesquisar se aquela faculdade aceita ou não. Então, você coloca o nome da universidade, escreve Language Requirements, e aí você vai saber se aquela faculdade aceita ou não o teste de proficiência que você fez. Qual exame de Cambridge é o mais comum que as universidades exijam? FCE, CAE ou CPE? Flávia, o grau de exigência do nível de que você vai ter que estar depende muito de faculdade para faculdade. Eu diria que a partir do FCE, você já começa a ter algumas opções. CAE, você abre para mais faculdades. E CPI, se você tem um CPI, não tem nenhuma universidade no mundo que vai restringir o seu nível de inglês por conta da sua nota. Tá? E aí as faculdades elas vão ter explícito o que cada uma exige. Até a mesma dica que eu dei aqui pro Roberto, você procurando language requirements da faculdade, eles vão dizer o que eles esperam do aluno. A Kiara perguntou como ela consegue entrar em contato no privado. Kiara, vou pedir para todo mundo que quiser entender um pouco mais do nosso programa, pode mandar uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Quem é responsável por ela é a Luísa, a minha colega, e aí ela pode, né, tirar mais dúvidas, enfim, que vocês tiverem. A Maria perguntou se a gente oferece bolsa. Maria, a gente tem sim um programa de bolsas para alunos de escolas públicas ou bolsistas em escolas privadas. Ah, nos próximos, acho que no mês que vem, provavelmente a gente já deve começar a divulgar mais sobre ele nas nossas redes sociais, então fiquem ligados que a gente vai falar sobre eles. A Clara perguntou, né, sobre o programa de candidatura, como você faz para participar. Clara, acho que a primeira etapa, para quem quiser saber um pouquinho mais, eu recomendo fazer a avaliação de perfil, porque aí a gente já vai conhecer mais sobre você. E aí, na nossa reunião individualizada depois, a gente já consegue te apresentar qual que é o programa mais indicado
para o seu perfil, mas recomendo primeiro fazer a avaliação de perfil ou entrar em contato pelo WhatsApp para a gente marcar essa conversa, porque aí nessa conversa a gente consegue, né, trazer mais informações e explicar o programa para você. Felipe, eu gostaria de saber o passo a passo do que será oferecido aos alunos da rede Maple pela DPF sem assinatura do pacote Premium. É importante saber os detalhes para explicar aos pais as diferenças. Roberto, depois acho que até vale também você entrar em contato aqui com a gente. Não sei se você é da Maple, Roberto, se você for algum coordenador, entrar em contato com a nossa equipe, porque a gente consegue explicar, né, mais no detalhe, mas as nossas escolas parceiras têm todo o acesso à nossa. Ótimo. Então eu vou. De qual unidade você é, Roberto? Se você puder me falar depois, que eu já até falo com o colega, meu colega Pedro, para ele falar diretamente com você, de Recife. Perfeito. Eu vou falar com o Pedro, Roberto, para ele te mandar uma mensagem e explicar de forma bem clara, aí acho que é até mais legal individualizado para você entender bem essas diferenças, tá bom? Então já vou anotar aqui também, que aí ele consegue explicar isso para você. A Lara me perguntou, tô voltando aqui, que o pessoal também perguntou no Q&A, se existe a opção de fazer o SAT em São Paulo. Sim, Lara, São Paulo tem muitos centros, muitos, muitos mesmo que tem o SAT, então você tem diversos centros. Entre em contato conosco, a gente pode te mandar um passo a passo para você fazer essa inscrição, mas tem diversos locais aqui em São Paulo. Para quem quiser se inscrever para SAT, algo que eu recomendo bastante, não deixem a inscrição para a última hora. Eles têm normalmente um prazo, um pouco mais de um mês de antecedência, só que alguns test centers são mais procurados do que outros, e aí pode acontecer, até falando de São Paulo. Já tive alguns alunos nossos que deixaram para o último dia, putz, aí não tinha mais São Paulo capital, teve que ir para o interior fazer, né, o que ainda dá, mas não deixem para a última hora. Quais são as provas para as faculdades na França? Como na França, ou nós aqui daqui para fora, a gente só atua com as faculdades que têm cursos em inglês, eu não conheço quais são as provas, né, do idioma local, e aí eu acredito que tem algumas provas específicas, mas para as que têm idioma inglês, teste de proficiência, e tem algumas que aceitam o SAT. Imagino que para o francês, o idioma, né, o teste de proficiência em francês, e talvez alguma prova específica. Gustavo Saito me perguntou sobre a carga horária da preparação. Gustavo, o nosso curso de SAT, ele tem mais de 80 horas, né, de mais de 80 aulas por semestre. O que que acontece? A ideia é que a gente te ajude a definir quais aulas fazem muito sentido você assistir e quais não fazem, né? Então, por exemplo, você foi lá e gabaritou a parte de trigonometria do SAT. Pois talvez as aulas de SAT nessa área não vão ser tão importantes. Então, a ideia é que a gente monte a carga horária para você. E muito do nosso trabalho, Gustavo, é te ajudar a investir o seu tempo de forma inteligente, sabe? Porque eu sei que é isso. Agora eu vi que você faz o Abitur, então acho que deve estudar talvez no Porto. Sei que é super corrido, então a ideia é realmente investir bem o seu tempo para que você chegue na melhor nota, né, poupando esforços. Sabe dizer se um aluno que tem Abitur também precisa ter o SAT? Para algumas universidades, sim, vai ser importante você ter o SAT, principalmente nessas que, né, nessas mais seletivas e que o SAT é obrigatório. Mas para algumas universidades, onde eu comentei lá atrás, o test optional, se você tem uma boa nota no Abitur, que é um currículo reconhecido e a faculdade é test optional, e você não foi bem no SAT, a gente pode avaliar se vale a pena você fazer outro, se é para aquela universidade, né, o que você tem já vai ser suficiente. Lara me perguntou para quantas faculdades vocês recomendam, em média, um estudante aplicar. Clara, varia muito aqui, porque depende muito dos objetivos do estudante, e eu vou dar dois exemplos bem distintos. Aluno que tá mirando em Europa e quer estudar inglês e tem um curso muito específico. Putz, pode ser que tenham três, quatro faculdades que existam um curso que ele quer em inglês para ele aplicar, então acaba sendo aquilo que é de fato viável e possível. Ou às vezes eu tenho algum estudante que é muito uma região específica. Eu estou indo para os Estados Unidos, tem muitas faculdades, mas eu quero, sei lá, estudar na Flórida porque minha família vai morar lá. Vai ser um número menor. E aí a gente tem agora outros estudantes que querem ampliar mais o leque, que são muito ambiciosos, que estão mirando em faculdades muito seletivas e que aí acabam aplicando para um número maior de universidades, até porque essas muito seletivas, naturalmente as chances são menores. Então eu tenho alunos que às vezes aplicam para 12, 16, já tive até aluno aplicando para 20 universidades. Então vai variar muito, acho que também você precisa de bolsa ou não, dependendo do orçamento planejado pela família, acho que tem diversos pontos aqui que precisam ser considerados. Então, assim, difícil dizer a média sem saber um pouco mais do perfil do aluno. Uma pergunta anônima, né? Se a gente ajuda na Alemanha, a gente orienta com algumas. Na mesma coisa da França, né? Até para você saber, Europa continental saindo do Reino Unido, nós orientamos
mas com um foco muito mais direcionado para universidades que têm cursos em inglês. Né? Então, sem contar Portugal e Espanha, porque aí, né, português e espanhol são mais tranquilos aqui para gente, mas para essas de idioma local, Alemanha, o idioma local na Holanda, na França, aí a gente não tem conhecimento. Mas temos sim, né, para algumas faculdades privadas de lá, que tenham cursos em inglês. Quais países aceitam estudantes que não sabem o curso, que vão fazer tipo um college? Hoje o país que, né, tem uma maior flexibilidade para quem está indeciso é os Estados Unidos. Né? Lá você consegue, em muitas universidades, até aplicar como indeciso. No Canadá, existe uma certa flexibilidade de você mudar de área em algumas faculdades, mas normalmente não é tão simples aplicar como indeciso. Na Europa, você já tem que estar muito mais certa do curso que você quer. Legal que você trouxe o termo college, né? College até para falar sobre isso. Muitas pessoas confundem que, né, você, para você, esses 2 anos gerais é um junior college que você tem que ter feito, que são aquelas faculdades que você faz os 2 anos, depois se transfere para concluir o terceiro e quarto ano. Nas faculdades americanas, esse modelo de 2 anos gerais, ele acontece também nas faculdades convencionais. Tá? Então, você não precisa ir para um college, um junior college, por exemplo, para começar como indeciso e se transferir depois. Você pode também começar em diversas faculdades de lá. Eu diria que os Estados Unidos, né, é o principal país, né, nesse quesito. Eu já gostaria, primeiro, agradecer todos aqui. Recomendo aqui que todos vocês, né, agendem uma conversa aqui conosco, uma conversa individualizada. Toda essa primeira parte de avaliação de perfil, conversa com o nosso time, não tem nenhum tipo de gasto, nenhum tipo de custo, então é uma ótima oportunidade para vocês tirarem dúvidas de forma individualizada, entenderem mais as possibilidades de vocês. E obrigado por estarem aqui hoje, por estarem acompanhando nossos eventos. Espero ver vocês nos próximos. Tenham uma excelente noite e até a próxima. Tchau, tchau.